Certo, vamos desempacotar isso então. Vamos lá. Porque na nossa análise anterior, a gente mergulhou fundo em como encontrar paz no caos, né? Mas agora a gente precisa entrar de cabeça em uma das maiores, se não a maior fonte de ansiedade da vida moderna. A nossa relação humana com o dinheiro. Exato. E o livro do Gustavo Hohendorf traz uma visão que vira a chave completamente. Com certeza, a missão da nossa conversa hoje é justamente desconstruir aquelas crenças limitantes sobre riqueza, sabe? Tirar aquela ideia de que dinheiro é um bicho-papão. Isso, a gente vai olhar bem de perto para as leis 28, 29 e 30 do livro e entender como elas transformam o dinheiro, tirando ele desse papel de mestre cruel e colocando ele no lugar certo. Que é o de uma ferramenta, né? Uma ferramenta de evolução pessoal e de impacto real no mundo. É, bem assustadora. Nossa, nem me fale. Sabe aquele cenário clássico? Um bilhete de loteria premiado na mão, os números batem e de uma hora para outra caem 315 milhões na sua conta. A primeira reação lógica é pensar que a vida está resolvida para sempre, certo? Acabaram as noites mal dormidas. Pois é, só que os dados mostram o oposto. Cerca de 70% das pessoas que recebem fortunas assim, do nada, perdem absolutamente tudo. Voltando a estaca zero em menos de 5 anos. É bizarro. É o que prova que um ganho financeiro gigante não conserta uma mente programada para escassez. O que nos leva para aquela metáfora genial do texto sobre o fiel escudeiro. Ah, essa é muito boa. A premissa é super simples. Quando o dinheiro atua como um servo, como seu fiel escudeiro, ele é espetacular. Ele facilita o caminho, ajuda a conquistar os objetivos. Mas a tragédia se instaura no segundo em que esse escudeiro toma o trono do castelo, né? Total. Eu gosto de comparar com o nosso smartphone. Como assim? Tipo, é uma invenção maravilhosa quando você usa para agilizar tarefas e conectar pessoas, mas vira um tirano absoluto quando começa a exigir sua atenção a cada segundo. Apitando toda hora. Isso, ditando a hora que você acorda, como você respira, a cada notificação. Nada causa mais ansiedade do que tratar o dinheiro como a autoridade máxima da vida. É uma analogia muito precisa. E a raiz dessa tirania toda está na forma como a gente enxerga o dinheiro. O texto trata o dinheiro não como papel, mas como uma energia de troca. Uma energia que precisa circular. Exato. Tem aquela comparação biológica com a água. A água parada, estagnada, apodrece e gera doença. A água que flui gera vida por onde passa. Então o dinheiro retido só por aquele pânico irracional de faltar amanhã acaba sufocando o próprio fluxo da economia. E da criatividade também. E o detalhe mais fascinante aqui é que o maquinário que controla esse fluxo é a nossa mente. O cérebro funciona como um sintonizador de rádio. Peraí, sintonizador de rádio. Quando a gente fala isso, muita gente já torce o nariz, né? Ah, com certeza. O pessoal pensa logo em misticismo. Tipo, pensamento mágico vazio de que basta pensar em barras de ouro que elas caem do teto. Mas não tem nada de místico. Tem uma mecânica neurológica muito real aí, chamada sistema ativador reticular, o famoso SAR. Como funciona na prática? Pense nas suas emoções e pensamentos como a frequência desse rádio. Se a pessoa foca 24 horas por dia na falta, nas dívidas e na injustiça, o cérebro entra num estado de sobrevivência brutal. A carga cognitiva fica sobrecarregada pelo estresse. Isso, o QI temporário literalmente cai. A mente sintoniza na estação da escassez e passa a ignorar ativamente qualquer oportunidade que não seja uma ameaça imediata. A visão periférica some. Mas se a gente muda a sintonia para gratidão? Aí o filtro do sistema ativador reticular altera. Soluções e portas que sempre estiveram ali, de repente ficam visíveis, sabe? Nossa, isso me lembra demais daquela história clássica do Jim Carrey. A do cheque? Essa mesma. Muito antes da fama, o Jim Carrey era só um comediante lutando para não passar fome em Los Angeles. Ele vinha de uma família que chegou a morar numa van no Canadá. Uma situação super extrema. Sim. E no momento de aposta total nessa mudança de sintonia mental, ele dirigiu até o topo de uma colina, olhou para a cidade e assinou um cheque cenográfico de 10 milhões de dólares para si mesmo. Colocou lá, por serviços prestados como ator, né? Exato. Datou para dali a alguns anos e guardou na carteira. E foi um treino diário.
Ele forçava o cérebro a enxergar um futuro de abundância em vez de focar no tanque de gasolina vazio daquele dia específico. E o mais louco é o resultado disso. Anos depois, o contrato que ele assinou para o filme Debi Lloyd foi de exatamente 10 milhões de dólares. Ele condicionou o cérebro a caçar aquelas oportunidades. Mudou o hardware e o software ao mesmo tempo. E isso tudo se alinha com aquela passagem bíblica de Mateus 6:24, sabe? Aquela que diz que não se pode servir a dois senhores? Essa. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Se o dinheiro é o seu senhor, você está nessa estação da escassez e da ansiedade o tempo todo. Exato. E para trazer essa mudança de sintonia para o nosso dia a dia, a gente não precisa assinar um cheque milionário agora. Tem aquela prática incrível do Japão, do Ken Honda. O arigato money. E isso, a essência, não é só celebrar quando o salário cai na conta. Isso é fácil. O pulo do gato é criar o hábito de agradecer internamente na hora de pagar uma conta. Pagar um boleto com gratidão, isso soa difícil para muita gente. Mas é aí que a mudança neurológica acontece. Quando você paga a luz agradecendo por ter eletricidade, você tira a dor da perda e coloca a fluidez da troca. A água volta a circular. E claro, tem a estrutura prática para garantir que essa água não evapore de vez, né? A regra dos 10, 10, 10. Uma blindagem perfeita contra a estagnação. Ela sugere pegar 30% de qualquer ganho e dividir 10% para doação, O que ensina para o subconsciente que tem fartura suficiente para compartilhar. 10% para investimentos sólidos olhando para o futuro e os últimos 10% destinados ao puro lazer e celebração. Essa recompensa é vital para o cérebro não entrar em fadiga, né? Se não tiver essa válvula de escape, o esforço parece castigo. Mas olha, é aqui que as coisas começam a ficar bem provocativas na Lei 28 do livro. A ideia de que a verdadeira riqueza é o conhecimento de como gerar e manter dinheiro. Porque, no fundo, o dinheiro não tem moral. Ele não é bom nem mal. Ele é um megafone, certo? Perfeito. Um megafone de altíssima potência que só amplifica o que a pessoa já carrega na essência. Se alguém é egoísta e ganha na loteria, vira um tirano intragável. Mas se a pessoa tem um caráter voltado para generosidade, os milhões viram escolas impacto, tipo Andrew Carnegie. O maior exemplo do megafone positivo. Um imigrante que saiu da pobreza extrema e construiu o maior empário de aço no século XIX. E o legado dele nem foi o aço, foram as bibliotecas. Ele financiou milhares de bibliotecas pelo mundo. Ele entendia que governava o dinheiro e não o contrário. Bom, agora eu preciso fazer o papel do cético. Manda. Para quem está acompanhando a nossa análise agora e talvez esteja enfrentando um aperto financeiro brutal, olhando para os boletos vencidos na mesa, tendo que escolher o que vai colocar no prato da família no jantar, É uma realidade dura. ouvir sobre mudar a sintonia para abundância ou agradecer ao pagar contas não soa meio elitista, tipo, completamente descolado da violência da sobrevivência básica. Olha, essa é a crítica mais justa e necessária que a gente poderia levantar aqui. Mas a resposta é que não estamos fechando os olhos para a realidade. Os dados de economia comportamental simplesmente não perdoam. Que dados exatamente? Estudos de Stanford e Harvard, do Michael Norton e da Elizabeth Dunn. Eles provam que o estresse financeiro crônico corrói a nossa capacidade de tomar decisão. O cérebro sob estresse toma decisões piores. Totalmente. As crenças subconscientes sobre a incapacidade de prosperar afetam não só o que a pessoa compra no mercado, mas o teto salarial que ela aceita a vida inteira. Se no fundo ela acha que o dinheiro é sujo ou inatingível, ela vai se sabotar inconscientemente. O que explica aquela tragédia dos ganhadores de loteria como o caso do Jack Whittaker. Exatamente. O Whittaker perdeu 315 milhões de dólares. Ele já era empresário, mas o software interno não estava preparado para aquela energia toda. O dinheiro só amplificou as rachaduras do caráter dele. Ele entrou num frenesi compulsivo, andava com malas de dinheiro vivo no carro. Nós pedindo para ser assaltado. E foi. Além de atrair falsos amigos, ele tentou ajudar a família despejando dinheiro neles sem nenhuma educação financeira. O resultado foi trágico. Overdoses, centenas de processos legais, ele terminou quase arruinado. E no extremo oposto do Whittaker, a gente tem o Howard Schultz, que moldou a Starbucks. É um contraste gritante. E que contraste!
O Schultz cresceu em habitação do governo, numa vulnerabilidade extrema. O ponto de virada foi ver o pai quebrar o tornozelo no trabalho e ser sumariamente demitido. Sem seguro, sem benefícios, a família foi esmagada pelo sistema. Mas ele não usou isso para alimentar ressentimento. Ele usou a dor como combustível. Quando construiu a Starbucks, ele garantiu que até os funcionários de meio período teriam seguro de saúde completo e ações da empresa. Ele provou que a busca pelo lucro não precisa ser inimiga do bem-estar, né? A riqueza com uma fundação mental sólida transborda para proteger as pessoas, igualzinho ao Arcade lá no clássico O Homem Mais Rico da Babilônia. O Arcade prosperou exatamente porque construiu essa base poupando pouco a pouco, não foi no passe de mágica. Foi disciplina. E para quem quer construir essa disciplina à prova de balas hoje, o material sugere a regra do 50-30-20. 50% da renda focada nas necessidades básicas, 20% guardados religiosamente e investidos em ativos, a máquina de fazer o dinheiro trabalhar. E os 30% que sobram vão para o lazer e para os desejos pessoais. Mas fica a dúvida, por que destinar quase 1/3 da renda para o prazer é tão importante assim? Porque, como a gente falou antes, o cérebro odeia a privação absoluta. Lembra da dieta restritiva? Que você só come alface por meses e depois tem uma compulsão. Exatamente isso. Na psicologia financeira, se a pessoa corta todo e qualquer prazer, a força de vontade entra em colapso. O Neville Goddard já falava sobre o método de visualização final. De sentir que o objetivo já foi alcançado, né? Sim, assumir o sentimento da abundância hoje. Os 30% para o lazer garantem que o percurso seja sustentável e prazeroso. É uma válvula de escape calculada. Mas aí toda essa lógica esbarra de frente numa muralha milenar na Lei 29, a nossa herança cultural e religiosa sobre a riqueza. Aquele mito de que a pobreza é uma virtude espiritual. Exato. Durante séculos cristalizaram essa nobreza romântica no sofrimento financeiro. Como a gente entende os textos antigos que parecem demonizar o sucesso? O grande erro aí é a falta de contexto. O ataque desses textos ancestrais nunca foi contra a capacidade de gerar valor ou recursos. O alvo era o apego doentio, a ganância cega e a corrupção. A pobreza é, na real, um estado temporário de improdutividade. Sim, e a passagem que mais ilustra esse mal-entendido é do camelo e do buraco da agulha. Nossa, essa aterrorizou gerações inteiras. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A ambição morria na hora. Parecia uma condenação definitiva, mas a pesquisa linguística traz um alívio gigante. O buraco da agulha não era um objeto de costura. Era uma porta. Isso, uma porta bem estreita nos muros de Jerusalém, usada à noite quando os portões principais já estavam fechados. E um camelo passava assim por ela. Mas tinha uma condição. O bicho precisava ser totalmente descarregado de qualquer peso extra e passar de joelhos. Uma imagem muito poderosa de desapego. Eu gosto de pensar que é a versão antiga de um raio-x de aeroporto internacional. Como assim? Tipo, a pessoa pode viajar de primeira classe para o destino mais incrível do mundo. O problema não é ter a passagem cara. O problema é tentar passar pelo detector de metais com bagagem perigosa. Contrabando, esquemas, corrupção. Ou aquela arrogância de achar que as regras não se aplicam a ela. Se fizer isso, a máquina pita e a passagem é bloqueada. A porta é estreita para quem não larga o apego tóxico. Uma leitura brilhante. O caminho exige ética e geração de valor. Como resumiu muito bem o Bill Gates, não há culpa em nascer pobre, mas a responsabilidade em permanecer pobre, principalmente na era da informação. O que conecta direto com a história absurda do Rick Chester. Essa história é a prova viva de tudo isso. O cara estava no Rio de Janeiro, num sol de 40 graus, vendendo garrafa de água num isopor para sobreviver. O cenário perfeito para se afundar no vitimismo. Mas ele não aceitou que a praia seria a linha de chegada dele. De jeito nenhum. Ele usou a praia como laboratório de economia. Começou a estudar margem de lucro, gravou um vídeo simples explicando a matemática do negócio dele e a internet explodiu. Ele saiu das areias de Copacabana e foi dar palestra em Harvard. Ele passou pela porta estreita porque largou o peso das desculpas. E no topo da pirâmide financeira, a gente tem o Chuck Finney com o mesmo princípio. O bilionário do Duty Free. Ele vendeu produtos livres de impostos no mundo inteiro e entendeu que a água precisava circular.
Ele doou impressionantes 99% da fortuna dele em vida. Bilhões e bilhões de dólares. E viveu as últimas décadas quase anônimo, voando de classe econômica. Canalizou tudo para universidades e sistemas de saúde. A prova definitiva de que dinheiro é ferramenta de propósito. Tanto vendendo água no rio, quanto doando bilhões, o padrão é o mesmo. Trocar o "eu não tenho dinheiro" pela pergunta "como eu posso gerar mais valor hoje?". Mas aí chegamos no desafio prático da Lei 30, porque é fácil se inspirar com essas histórias agora. Mas e amanhã de manhã, quando o despertador tocar? Por onde a gente começa? As fontes são unânimes nisso. Tem um princípio que é o passo zero de tudo. Pague a si mesmo primeiro. Só que, advogado do diabo de novo, esse termo pagar a si mesmo primeiro não é uma brecha gigantesca para o auto-engano? Como assim? Parece muito aquela desculpa esfarrapada para comprar por impulso. A pessoa tem um mês terrível, vai para o shopping, vê um relógio caríssimo, passa o cartão e diz: trabalhei feito um condenado, eu mereço, estou pagando a mim mesmo primeiro. Isso não cria mais dívidas? Esse é disparado o erro de interpretação mais comum. Pagar a si mesmo não tem absolutamente nada a ver com consumismo como terapia. É o completo oposto. Então, do que se trata na realidade? Trata-se de fortalecimento interno e de construir defesas. É investir no próprio desenvolvimento físico, mental e espiritual antes de entregar sua energia vital para pagar boleto ou resolver os problemas dos outros. Na prática da segunda-feira de manhã, como é que se faz isso? Financeiramente, quando o dinheiro cai na conta, antes de pagar qualquer fornecedor ou banco, você separa imediatamente aquele percentual para o seu investimento. Você paga o seu eu do amanhã antes das empresas de hoje. E em relação ao tempo? A primeira hora da manhã tem que ser inviolável. Você lê algo que expande a mente, se exercita, medita, tudo isso antes de abrir e-mail do chefe ou rede social. É a velha regra das máscaras de oxigênio do avião, né? Em caso de emergência, coloque a máscara primeiro em você, para depois tentar ajudar os outros. Se o dia começa com a bateria no vermelho, entregando tudo para as demandas externas, não vai sobrar energia nenhuma para inovar ou mudar de vida. A pessoa fica presa numa esteira de sobrevivência para sempre. É humanamente impossível sintonizar a mente nas oportunidades operando na zona de desespero e cansaço crônico. A disciplina de proteger a própria energia é o que garante que a gente não só sobreviva à tempestade, mas prospere nela. Nossa, tentando amarrar e sintetizar tudo isso que a gente desbravou hoje, fica muito evidente que o dinheiro passa longe de ser o inimigo declarado da nossa paz, né? Nem inimigo, nem mestre absoluto do destino. Ele é só um espelho de alta resolução, um amplificador que reflete o nosso grau de inteligência emocional e as nossas crenças mais profundas. E no meio dessa ansiedade esmagadora do mundo moderno, a clareza só aparece quando a gente assume o volante da nossa própria energia interna. É governando a tempestade do lado de dentro que a gente consegue direcionar a energia externa que a gente chama de dinheiro. Passando de refém das circunstâncias para arquiteto da própria realidade. Perfeito. E para encerrar a nossa conversa de hoje de um jeito que continue ecoando depois que esse áudio acabar, o material deixa um desafio prático de autoavaliação. Manda. Se o saldo bancário e as oportunidades são reflexos fiéis da nossa capacidade de gerar valor, fica a pergunta. Qual pergunta? Pense lá na porta estreita de Jerusalém. Qual é a crença limitante invisível ou aquela bagagem emocional tóxica que precisa ser deixada no chão daquele raio-x imaginário hoje, para que a verdadeira abundância tenha espaço para entrar na sua vida amanhã? Uma reflexão fortíssima para quem está escutando a gente.